Pai de amor, nós nos colocamos aqui como comunidade diante de Ti, Senhor, desejando, Senhor, que Tu receba os nossos louvores aqui, Senhor, que Tu estejas com a Tua presença aqui entre nós, Pai. Nós como servos Teus, que queremos aprender mais de Ti cada vez, ser moldados por Ti cada vez mais, Senhor. Usa a vida do Kleber, Senhor, assim como Tu tens usado ele em tantos locais, Senhor, em tantas frentes na comunidade, na Tua igreja. Usa ele também aqui, Senhor, para levar a Tua palavra à Tua igreja, Pai. Nós louvamos pela vida dele, Senhor, e queremos ter os corações e os ouvidos abertos para o que Tu quer nos dizer através da vida dele. Assim, nós oramos ao único nome sobre todo nome, o Teu nome, Jesus. Teu nome, ó Pai, que nós agradecemos, louvamos e podemos, Senhor, confiar. Amém. Obrigado, Tito. É incrível como Deus fala através das letras das músicas. A música anterior, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, ela remonta na minha memória, quando eu tinha uns 8, 10 anos, momentos como o de ontem, o chá da Oase, onde as senhoras da Oase cantavam essa música. E lembrando de ontem, um momento em que nós tínhamos em torno de 330, 340 pessoas, um momento de alegria, de comunhão, também muitos alimentos, e alimentos mais variados, deliciosos, momento de gratidão a Deus por nos proporcionar. Assim como o alimento, cada pessoa tem uma forma de fazer uso deles, o alimento físico. Eu convido para que a gente possa, nesse momento, nessa manhã, degustar e perceber a grandiosidade da palavra de Deus, o que ela tem por trás de cada palavrinha, e saborear, assim como foi saboreado ontem no chá da Oase, que a gente possa caminhar juntos. Então, eu quero convidar a comunidade para, junto comigo, ler este salmo, o Salmo 37:5. Entrega, Senhor, confia nele e o mais ele fará. Acredito que esse salmo ele é conhecido por grande maioria dos que aqui estão presentes. Talvez ele tenha sido usado até como um salmo de confirmação. É um salmo muito bonito. E nós louvamos a Deus por este salmo, pelo amor dele demonstrado neste salmo, pela misericórdia de Deus, porque inspira e inspirou pessoas a escreverem. Louvado seja Deus por sua palavra. E nessa manhã a gente é chamado a aprender de diversas formas. Mesmo um salmo conhecido como este, talvez muitos saibam ele de cor. Já sei, estou liberado, posso ir para casa, mas tem algo mais por trás. E que Deus possa estar abrindo a cada um de nós os olhos espirituais, a nossa mente, ao nosso coração, para compreender o quanto Ele quer dizer. E eu não sei se você já passou por este momento, Eu posso dizer que tem momentos que
quando vai folhear a Bíblia, tu lê um versículo, um texto conhecido, e tu é tomado de uma alegria, de um sentimento tão bom, mesmo que tu esteja passando por momentos difíceis. É como se Deus estivesse assim, te abraçando, te acolhendo. E esse salmo, talvez algumas pessoas vão lembrar, ele foi lido no grupo de oração há uns 3 ou 4 sábados atrás. E existem algumas palavras-chave que têm um grande significado e estão neste salmo. Tem algumas versões da Bíblia que já traduzem um pouco diferente como ele está. Mas eu quero, a partir desse salmo aqui, compartilhar o sentimento e o que Deus tem falado a partir dele, a partir da sua escritura, a partir do que a gente tem aprendido. A primeira palavra que eu gostaria de destacar é a palavra entrega. E esse versículo ele começa com a palavra de entrega. E a gente vai refletindo um pouquinho mais em conversas com irmãos, com o pastor, e também estudando um pouco mais o significado. Entrega tem a ver com conceder, com devolver, com render. Também pode ser passar o controle para as mãos de outra pessoa, assim como o Tito fez comigo, ele passou esse controle dos slides. E passar o controle, ele exige outras habilidades também. Nós precisamos, ao passar o controle, voltar um pouquinho atrás, voltar lá no princípio, na origem do ser humano, antes do pecado, para entender a grandiosidade do que é entregar. Então eu convido aqueles que têm as suas Bíblias e puderem, para abrir em Gênesis 3, versículos 4 a 6. Gênesis 3, versículos 4 a 6. Lá diz assim: mas a serpente afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando comerem dessa fruta da árvore, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era bonita e as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou, como seria bom ter um entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Talvez possa ter uma variação de uma Bíblia para outra, mas a essência é que, como dito antes, entregar também é passar o controle. E lá no princípio, o controle estava com Deus. Deus formou o homem, formou a mulher, tinha o controle sobre tudo e delegava ao homem a comunhão e o cuidar do jardim do Éden. Deu a soberania para o homem sobre todos os animais, seres viventes, no que há no céu, na terra e na água. E só deu uma orientação: para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque aí nesse dia morreriam. E parece que para nós não foi o suficiente. Eu digo nós porque se não fosse Adão, se fosse o Kleber, ele também ia cair em pecado.
né? Nós queríamos ter o controle, conhecer o bem e o mal. E o inimigo, ele percebeu essa fraqueza. O inimigo, ele percebeu essa brecha que nós já estávamos predispostos. Quando ele fez esse trocadilho, quando ele pegou e disse: não, vocês não vão morrer. Vocês só vão conhecer o bem e o mal. E aí, o descrito continua, e nós sabemos por que estamos aqui, né? Nos dias de hoje, sofrendo muitas vezes. Então, nós desobedecemos ao que Deus pediu. Uma única coisa que Deus tinha pedido, nós desobedecemos. E nós perdemos a intimidade com Ele, nós nos afastamos, nós começamos a ter medo, a sofrer. E nós não sabíamos, mas nós já conhecíamos o bem. Só que aí, a partir de comer o fruto, nós conhecemos o mal, e aí podemos fazer a distinção entre o bem e o mal. E além do medo, da tristeza, da dor, e a dor, ela pode ser muitas vezes em forma de egoísmo, de ganância, de sofrimento. Ela pode ser se apresentar a partir de doenças. A dor, ela pode vir de maneiras diferentes, a partir de uma solidão, a partir da morte. Dentro disso tudo, o egoísmo para muitas pessoas acaba sendo uma barreira que nos impede de nos entregar, de levar alegria, de também levar a Deus nossas tristezas, nossas vitórias, nossas derrotas. Muitas vezes nós não nos achamos dignos, ou achamos que Deus não vai me ouvir, porque eu já errei, e eu me comprometi que eu não ia errar mais, e eu tornei a errar. E aí, o sofrimento, ele só se aumenta, porque somente em Deus nós podemos ter o fardo aliviado. E nós, por mais que tentamos fazer o correto, nós pisamos na bola, nós pisamos no tomate e nós erramos. A nossa natureza, ela é falha. O apóstolo Paulo falou que o bem que eu desejo fazer eu não faço, e o mal que eu não desejo muitas vezes eu faço, né? Em resposta, em reflexão à nossa natureza. E muitas vezes nós pensamos só em nós, em nossa prioridade. Vou pegar um exemplo que me vem à mente nessa manhã. Às vezes, nós nos irritamos com o trânsito, quando o motorista corta a nossa frente. Às vezes, nós temos dificuldade de ceder o nosso lugar para outra pessoa. O que revela que, por mais que nós, cristãos, entendamos que nós podemos levar a vida com um pouco mais de leveza, isso acaba nos atrapalhando, porque a nossa natureza, ela é uma constante batalha entre o espírito e a carne. O controle da nossa vida em nossas mãos, quando nós
nos damos conta de pequenos detalhes no dia a dia, eles nos fazem refletir nesse momento em que a gente pode parar, ter a oportunidade num domingo ensolarado de refletir o que Deus quer dizer em entregar o caminho a Ele. Nós muitas vezes não percebemos que quando nós não entregamos, quando nós não buscamos a Deus, seja a sua orientação a partir de uma leitura bíblica, a partir de uma oração, a partir da comunhão que nós temos juntos, porque Deus às vezes usa pessoas que não são muitas vezes do nosso convívio para trazer com a sua experiência com Cristo, orientações. Muitas vezes a gente acaba perdendo bênçãos que Deus tem reservado para nós. E nós podemos perder as melhores coisas, que é ouvir de uma pessoa que já passou por algum problema, que eu estou passando neste momento, ou ouvir de uma pessoa que foi perseverante e Deus a honrou. Isso é o testemunho que um irmão pode dar para o outro. Então, nós devemos incentivar, nós devemos orar, nós devemos convidar, nós somos chamados a conversar um com o outro e convidar para nos reunirmos. A comunidade tem tantos grupos. Hoje nós temos assim uma variedade para todas as idades e louvamos a Deus por isso, porque tem espaço para conversar, tem espaço para aprender da sua palavra, pessoas com os dons mais variados e talentos diversos para a edificação. E a segunda palavra que merece um destaque do versículo de Salmo 37:5 é caminho. Caminho, ela pode ser vista em outras traduções como a vida, a nossa vida. E para que a gente reflita, a gente tem que parar um pouco a correria do dia a dia. E como é que está a sua vida? Pense cada um, como está a sua vida? E a nossa vida tem muitas áreas. Talvez eu consiga entregar alguma parte da minha vida para Deus, uma parte desse caminho. Porém, Deus, Ele nos chama para que a gente entregue na sua essência, em toda a sua integralidade. Deus chama para que a gente entregue a nossa vida a partir de um todo. Desde os nossos desejos mais íntimos, dos nossos pecadinhos de estimação, como já foi dito por pastores, por orgulhos, ambições. Deus quer que nós entreguemos tudo a Ele, com o coração aberto, com o coração derramado para Ele. E quando nós não conseguimos fazer isso, quando nós nos deparamos com uma barreira e não buscamos nele essa orientação, entregamos uma partezinha e a outra não, a coisa não flui como deveria. Porque Deus não é um Deus que se contenta com uma parte só. Ele quer ter comunhão comigo e contigo como um todo. E essa comunhão, ela só se dá plenamente quando a gente chega para Deus e diz: ó Senhor, Tu conhece, Tu sabe que
eu não sou tão bom assim como talvez alguma pessoa acha que eu sou. Também não sou tão ruim assim como outras pessoas acham. Mas tu me conhece como eu sou. E tu queres melhorar, tu queres trabalhar na minha vida. Me ajuda porque eu preciso de ti. Porque sem ti eu nada sou. Deus quer esse tipo de intimidade. Deus quer trabalhar. Deus quer nos abraçar, nos acolher e quer nos usar para ser bênção aonde nós estivermos. Mas em primeiro lugar, na nossa vida, na vida daqueles que estão ao nosso redor, que estão conosco, seja a nossa família aqui na terra de sangue, que a gente possa demonstrar o amor de Cristo, com muito amor que vem dele. E aí, estendendo isso para essa comunidade, que é chamada a testemunhar do amor de Cristo. De maneira que a gente não consegue trilhar dois caminhos, um com Deus e outro sem Deus. Por isso, a gente precisa desse momento de entrega, e ele precisa ser renovado a cada manhã. A cada manhã Deus nos dá um presente, que é a vida. E nós precisamos já, com esse presente, e com um espírito de gratidão, fazer com que tenhamos intimidade e que Deus nos direcione a nossa vida. Direcione, cuide da nossa saúde, Senhor, dos nossos estudos, da nossa profissão, cuide do nosso casamento, da família, cuide dos nossos avós, aqueles que ainda têm, cuide dos nossos pais, filhos, dos nossos amigos, da nossa querida comunidade Charlau, dos nossos conhecidos que ainda hão de ouvir e entregar a vida para Cristo. Às vezes a gente é tentado a pensar que vai viver por muito tempo, mas nós não sabemos, isso não está nas nossas mãos. Tem pessoas que Deus tem concedido 100 anos, tem pessoas 80, tem pessoas 47 ou menos. E muitas vezes a gente é confrontado com a nossa fragilidade, com uma simples gripe, uma dor de ouvido, e aí nós lembramos que nós somos frágeis. Tão frágeis somos que um vírus invisível causou uma pandemia, destruiu famílias ao levar pessoas amadas, amigos, conhecidos de nosso convívio. E sem Jesus a gente não resiste. E para isso, diante da nossa natureza, que muitas vezes é falha, desobedece, é difícil deixar. Eu confidencio para vocês que no dia a dia é difícil deixar o controle da nossa vida nas mãos de Deus. Quando menos esperamos, nós estamos pensando e agindo sem colocar nas mãos de Deus o próximo passo. Às vezes consciente, às vezes inconsciente, a nossa conduta, o nosso comportamento é querer controlar. É querer pensar tudo que eu vou fazer e tem que sair como eu planejei. Se não estiver saindo como eu planejei, bom, aí já deu problema. Aí já baixa o mau humor, aí já começa a me irritar. Não é como eu quero, já não me serve. Essa é a nossa característica humana. E numa comunidade, não é do meu jeito, não é do jeito, vou usar como exemplo do Volney, né? É do jeito como a comunidade precisa. O ideal é que seja do jeito que Cristo quer. E nós precisamos estar, então, em oração.
né, clamando a Deus para que Ele nos ensine, a sua vontade seja realizada. E aí então, nós temos que dobrar o joelho, nós temos que caminhar ao encontro daquela pessoa que não está vindo. Por que você não está vindo? Você faz parte deste corpo, você é importante para Cristo. Ele te ama, assim como ama a mim. E um não é melhor que o outro. Não para Deus. A sociedade pode colocar pessoas mais importantes que a outra. Mas para Deus não existe maior ou menor. Todos nós somos importantes. E aí é que está o problema. Muitas vezes, na nossa correria, nos afazeres, no mundo agitado, nós somos chamados pelo mundo a assumir o controle da vida. E quando nós fazemos isso, nós estamos, por outro lado, nos afastando do que Deus espera. Que nós tenhamos a comunhão com Ele, que nós tenhamos a fé que Ele está no comando de algum problema, quando nós assim levamos para Ele. E quando isso vai acontecendo, nós nos afastando, a vida vai perdendo sentido, nós vamos ficando com um buraco dentro de nós, do nosso coração. E é por isso que muitas vezes nós vemos pessoas aí fora que, infelizmente, acabam caindo num precipício, seja ele financeiro, seja ele de droga, seja ele de relacionamento familiar. Porque nós queremos controlar, quando quem deveria controlar é o Senhor. Deus nos criou com um propósito. E já foi dito várias vezes aqui nessa comunidade, nós nos esquecemos, o propósito da comunhão, comunhão com Ele, comunhão com o irmão, para testificar, testemunhar as bênçãos na vida de outras pessoas. E aí a terceira e última palavra do Salmo 37:5 que gostaríamos de destacar é a palavra confia. E Jesus deixou o ensinamento em Lucas 12, 22 a 31, que fala sobre ansiedade, onde nós não devemos andar ansiosos. E para não andar ansiosos, isso implica em confiar. E confiança nada mais é que entregar e não voltar para trás, mesmo que a gente não consiga ver a mão de Deus agindo. Às vezes tem pessoas perseverando na oração por uma semana e a resposta não vem. Ela segue por um mês e a resposta não vem. E pode ser que Deus vai responder um ano depois. Nós somos chamados a perseverar na oração. Quando nós temos um problema, uma dor de dente, uma enxaqueca, ou algo mais complicado, como o diabetes, por exemplo, normalmente a gente procura o dentista, o neurologista, ou um médico capacitado, de confiança, para tratar, não é mesmo? E nesse exemplo do dentista, do neurologista, do médico, é comum, se a gente quer ser curado, né, seguir a orientação médica com a intenção de evitar a dor, o sofrimento. Na vida cristã, nós podemos dizer que não é diferente. Na vida cristã, a gente pode dizer que a confiança nele, na rocha, que é Cristo, o Senhor, pode ser traduzida como fé. E fé, a fé nós temos
a definição dela lá em Hebreus 11:1, que é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, mesmo que o mundo diga que não, você não tem solução, eu não tenho que dar ouvido para o mundo. Mesmo que o mundo diga que, tu pode fazer o maior esforço que tu quiser, mas tu é pecador, tu é falho e tu está carimbado como um cara errado, como um cara falho, como uma pessoa que faz mal. Se nós temos fé e entregamos a Cristo a nossa vida para Ele, Ele é fiel e Ele nos purifica de todo pecado. E quando nós colocamos em nosso coração os ensinos de Jesus, nós podemos experimentar a paz, a bênção e desfrutar. A vida, ela não vai ficar somente um mar de rosa, tudo bonitinho, tudo perfeito, eu não vou ter mais problema. Não, eu vou ter problemas ainda assim, porque nós estamos num mundo que carece da palavra de Deus. Mas nós vamos experimentar bênçãos e momentos de muita alegria e uma preparação, como o pastor Rafael falou no domingo passado. Nós vamos começar a saborear aperitivos da vida eterna. E Cristo, Ele nos confronta com a sua palavra, dizendo lá que mesmo Salomão, em todo o seu período de reinado, ele não se vestiu tão bem quanto os lírios do campo, que não tecem nem fiam, mas que nascem de um dia e murcham no outro. E se Deus criou os lírios do campo com todo esse cuidado para um período tão passageiro, tão rápido, Ele nos mostra, a partir da sua palavra, que nós não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma, que Ele, no tempo dEle, Ele cuida de nós, Ele nos sara nossas feridas, Ele nos reconcilia, seja com Ele, seja com os nossos, Ele nos abençoa, Ele nos dá a vitória. Quando Cristo nos confronta com a realidade na nossa vida, Ele nos mostra onde nós temos que melhorar. Mas Ele não para somente por aqui. Ele também revela, a partir de ensinamentos como de Lucas 12, 22 a 31, o quanto é maravilhoso e bondoso Deus. E nós somos chamados a desfrutar disso. No momento que nós entregamos a vida para Cristo, todo aquele que se dispõe a passar o controle da vida de Deus, o controle da vida para Deus, ele faz coisas grandiosas. Às vezes ele nos livra de um assalto, outras vezes de um acidente gravíssimo de carro, ou um incêndio. Hoje, como é que está a sua vida? Você consegue entregar a Ele o seu caminho, que é a vida, para que Ele faça tudo? Se você já entregou, que você possa renovar. Nós somos chamados nessa manhã para renovar a nossa entrega diariamente. Se você ainda não fez, que você possa fazer. E se você precisar de ajuda, nossa comunidade tem pessoas. Tem o pastor Rafael, e o pastor tem outros membros, irmãos na fé, para direcionar, para aquele que quiser entregar a sua vida a Cristo, para que ele seja o comandante, que o controle esteja na mão dele.
Deus quer que a gente viva e viva em abundância. Problemas vêm, muitas vezes eles se instalam na nossa vida, e Deus quer agir a partir da nossa vida, seja como testemunho, seja como livramento, das mais variadas formas. Deus nos chama. Então, eu encerro a mensagem na manhã de hoje, lendo novamente o Salmo 37, 5. Entrega mesmo, nessa manhã, o teu caminho ao Senhor. Confia nele, mas de verdade, né? Coloca a tua vida nas mãos de Cristo. Coloca a tua vida sabendo que amanhã é segunda-feira, amanhã é para muitos feriado, mas em tudo o que eu fizer, que Deus esteja no comando, que Deus me direcione. Porque aí, quando eu consigo ter essa intimidade com Deus, o mais, que é tudo que eu anseio, Ele vai fazer. Que Deus nos conceda essa capacidade de entregar tudo nas mãos dEle. Amém.